Os moradores do Rio de Janeiro vivem uma segunda-feira de caos e de terror. Bandidos incendiaram 35 ônibus, carros de passeio e até um trem depois da morte de um miliciano da zona oeste da cidade. Tem gente no ônibus! São cenas de uma tarde em que a zona oeste do Rio viveu o terror. Mais de 30 ônibus e até carros de passeio foram incendiados em 9 bairros: Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Guaratiba, Campo Grande, Recreio, Sepetiba e Madureira, na Zona Norte. Só nesses locais vive mais de 1 milhão de pessoas. Quem passava pela região registrava imagens assustadoras de veículos em chamas. Essas imagens mostram o momento em que um homem ateia fogo num dos ônibus. Aí, tacaram fogo no ônibus aqui agora numa gaça. Essa outra registra o desespero de passageiros fugindo às pressas de um ônibus que acabava de ser atacado pelos criminosos. Uma mulher chega a cair no chão e é socorrida. Por questão de segurança, o sistema do BRT suspendeu a circulação de várias linhas que cruzam a Zona Oeste. Aqui, o fogo acabou atingindo cabos de energia. Na Avenida Brasil, um caminhão foi colocado para interditar 4 pistas no sentido Santa Cruz. Um trem também foi atacado por bandidos. Dentro do trem agora tacaram fogo, dentro do trem, mano. A Polícia Civil afirma que os ataques foram uma reação da milícia a uma operação que matou Matheus Rezende, de 24 anos. Ele era sobrinho do chefe da milícia que atua nessa região e apontado como o número 2 na hierarquia do bando que domina e aterroriza moradores da Zona Oeste. Na mesma operação, um menino de 10 anos que estava dentro de casa foi atingido na perna, levado para o hospital e já teve alta. A Zona Oeste é o berço da milícia no Rio de Janeiro. Vários grupos disputam a hegemonia em alguns bairros da região numa guerra violenta e sangrenta. A milícia impõe o medo enquanto explora os serviços básicos como gás, TV a cabo, transporte de vans, cobra taxas de comerciantes e até taxa de segurança dos moradores que são obrigados a viver como reféns. Foi o maior ataque a ônibus em um único dia na história da cidade do Rio de Janeiro. E com muitos impactos, não só no trânsito e nos transportes, mas também no funcionamento do comércio, das escolas. As aulas em 45 escolas municipais da região foram afetadas, prejudicando mais de 17 mil alunos. 12 pessoas foram presas, suspeitas de participar dos ataques. A operação da polícia e as reações dos criminosos levaram a cúpula da segurança do Rio a convocar uma entrevista coletiva com a presença do governador do estado. Foi preciso explicar por que uma operação pontual contra a milícia acabou permitindo que a insegurança tomasse conta de uma região inteira da cidade. Nas imagens feitas pelo Globocop, não se vê a presença ostensiva da polícia nas ruas e avenidas onde os ônibus foram incendiados. A partir do momento em que nós soubemos, a polícia está toda no Rio, tanto que nas ruas, tanto que fez as prisões, e esses criminosos já estão presos por ações terroristas. E como ações terroristas, estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais. As nossas forças de segurança estão unidas, estão ativas, e a população pode dar um voto de confiança. A onda de ataques a ônibus hoje acontece em meio a uma crise de segurança no Rio. O assassinato de 3 médicos num quiosque na Barra da Tijuca, o ataque com uma bomba de fabricação artesanal dentro de um ônibus na Avenida Brasil e o uso de uma área de lazer como centro de treinamento de traficantes no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Episódios que fizeram o governo aceitar a ajuda do Ministério da Justiça. Hoje, mais 150 agentes da Força Nacional chegaram ao Rio para reforçar o patrulhamento nas rodovias federais do estado. Outros 155 homens já tinham chegado na semana passada. Nessa segunda-feira foi preciso enfrentar o caos e o medo para tentar voltar para casa em segurança. Um dia em que o direito de ir e vir de muita gente foi impedido por criminosos.
O Paulo Renato Soares está sobrevoando aquela região, a zona oeste da cidade, onde os bandidos fizeram os ataques. Paulo Renato, boa noite. Qual é a situação nesse momento? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Os bombeiros ainda estão tendo muito trabalho para a retirada das carcaças que estão aqui, para apagar alguns incêndios que persistem e no rescaldo desses ônibus queimados. Nós sobrevoamos a Avenida das Américas, no Recreio, aqui na Zona Oeste. Os reflexos no trânsito da cidade são enormes. As principais avenidas dessa região ainda têm congestionamentos. Há muita dificuldade para usar o transporte público, não há ônibus, muitos ônibus circulando. Por causa do ataque ao trem que foi incendiado, o ramal de Santa Cruz, um dos principais, está sem circulação em parte do trecho. Se não bastasse o terror que muitos moradores viveram hoje, a volta para casa nessa segunda-feira está sendo muito caótica. Renata. Muitos cariocas tentando ainda voltar para casa nesse que é o principal meio de transporte usado na cidade, né? O ônibus.